O milagre que mudou a vida de Fernanda. Fernanda sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, criava sozinha os 2 filhos depois que o marido, vítima de um acidente de trabalho, ficou paralisado e, pouco tempo depois, faleceu. Ela trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Moca, em São Paulo, costurando do amanhecer até altas horas para dar conta das despesas. Mas, há 6 meses, uma dor insuportável no braço direito começou a atrapalhar seu trabalho. No início, pensou que fosse apenas cansaço, mas a dor foi piorando até que, certo dia, seus dedos simplesmente não obedeceram mais. O diagnóstico foi implacável: síndrome do túnel do carpo avançada, com risco de atrofia permanente. O médico disse que ela precisaria de uma cirurgia urgente, mas o valor era alto demais para seu bolso. Sem o movimento da mão direita, Fernanda não poderia costurar. Sem costurar, não haveria renda. E sem renda, como sustentaria os filhos? As noites se tornaram longas, cheias de lágrimas e orações silenciosas. Ela não era de frequentar igrejas, mas, certa tarde, enquanto caminhava desanimada pela rua, ouviu vozes vindas de um pequeno salão simples, sem cruzes nem imagens, apenas uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Curiosa, parou por um instante. De dentro, vinham hinos cantados a capela, vozes unidas em melodia suave, como se cada palavra fosse dita com o coração. Fernanda nunca tinha ouvido algo tão puro. Hesitou, mas algo a puxou para dentro. O que viu a deixou ainda mais intrigada. Homens de ternos simples e gravata, mulheres com vestidos modestos e cabelos presos, todos sentados em bancos de madeira envernizada. Não havia banda, nem palmas, nem shows. Apenas um ancião, de cabelos grisalhos e voz serena, dirigindo a reunião. Ele leu um trecho da Bíblia e, em seguida, os irmãos e irmãs se levantaram, um a um, para dar testemunhos. Falavam de dores curadas, dívidas pagas, famílias restauradas. Não havia gritos, nem exaltação excessiva, apenas gratidão sincera. Fernanda sentiu uma paz que há muito não experimentava. Quando o ancião anunciou que iria haver um momento de oração para quem precisasse de ajuda, ela não resistiu. Levanta-se, trêmula, e caminha até a frente. As mãos das irmãs se estendem para tocá-la levemente nos ombros, enquanto os irmãos faziam um círculo ao seu redor. O ancião colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma fé que Fernanda nunca havia visto. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos e alimentaste os famintos, olha para esta irmã que está aqui com o coração quebrantado. Tu conheces suas necessidades. Dá-lhe força, Senhor. E, se for da tua vontade, restaura seu braço, para que ela possa trabalhar e criar seus filhos. Em nome de Jesus. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda enquanto as vozes ao seu redor repetiam: Amém, Senhor Jesus. Ela não sabia explicar, mas sentiu algo diferente dentro de si. Não foi um alívio imediato, mas uma certeza de que não estava sozinha. Nos dias seguintes, Fernanda voltou à igreja. Aprendeu os hinos de cor: Jesus, a ti me entrego, Deus é amor, e passou a participar das reuniões de oração. As irmãs abraçavam, os irmãos lhe davam palavras de ânimo. Uma delas, Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho, disse-lhe: Minha filha, Deus não desampara quem nele confia. Eu já vi muitos milagres aqui. Não desista. Uma semana depois, durante a Santa Ceia, enquanto Fernanda partilhava do pão e do vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, sentiu uma espécie de calor percorrer seu braço direito. Não foi uma dor, mas uma sensação estranha, como se algo estivesse se movendo por dentro. Ela não disse nada a ninguém, com medo de ser apenas imaginação. Mas, na manhã seguinte, ao tentar pegar a agulha para costurar, seus dedos responderam. Devagar, com dificuldade, mas responderam. Chorou ali mesmo, ajoelhada no chão da sua casinha simples. No domingo seguinte, ela voltou à igreja e, quando o ancião perguntou se alguém tinha um testemunho para dar, Fernanda levantou-se, trêmula, mas cheia de uma alegria que não cabia em si. Irmãos, eu vim aqui há algumas semanas com um braço quase morto. Não tinha dinheiro para a cirurgia, não conseguia trabalhar. Mas os irmãos oraram por mim, e Deus ouviu. Hoje, eu consigo mover meus dedos. Não está perfeito, mas estou costurando novamente. Glória a Deus! O salão encheu-se de aleluia, e louvado seja Deus.
O ancião sorriu, com os olhos brilhando, e disse: Isso, minha irmã, é a fé em ação. Deus honra quem o busca de todo o coração. Com o tempo, Fernanda não só recuperou totalmente os movimentos do braço, como também foi batizada nas águas, mergulhando na pia batismal diante de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seus filhos, que antes viviam angustiados, agora haviam sorrir. Ela continuou costurando, mas, além das roupas, passou a costurar também esperança, convidando vizinhas e conhecidas para as reuniões da congregação. Anos depois, quando lhe perguntavam como havia superado aquela fase tão difícil, Fernanda respondia com simplicidade: Aprendi que Deus não precisa de muito para fazer um milagre. Ele só precisa de um coração sincero e de uma igreja que ora. A congregação cristã me ensinou que a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele quer. E quando Ele quer, ninguém pode impedir. Até hoje, Fernanda frequenta a mesma congregação na Moca. Seus filhos, já crescidos, também são batizados. E toda vez que canta o hino a Deus é Amor, ela se lembra daquele dia em que, sem instrumentos, sem alarde, Deus tocou sua vida de um jeito que nenhum médico poderia explicar. Porque, afinal, os maiores milagres não são aqueles que o mundo vê, mas aqueles que o coração sente. Na mesma congregação da Moca, anos depois, uma jovem chamada Mariana passou a frequentar as reuniões com o coração pesado. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava uma dor que parecia não ter cura. Desde pequena, sofria com uma doença rara nos ossos, que a deixava com dores constantes e dificuldade para caminhar. Os médicos diziam que, com o tempo, ela poderia ficar totalmente imobilizada. As medicações aliviavam um pouco, mas a esperança de uma vida normal parecia cada vez mais distante. Mariana chegou à igreja quase por acaso, levada por uma colega de trabalho que insistia: lá tem gente que ora de verdade. Deixa Deus fazer algo por você. No início, ela ia mais por educação do que por fé. Sentava-se nos fundos, observando tudo com desconfiança. Mas algo a tocava quando os irmãos cantavam com tanta convicção: Deus é amor, em Cristo Ele se revelou. Aqueles hinos simples, sem instrumentos, entoados por vozes sinceras, começaram a mexer com algo dentro dela. Uma noite, depois de uma reunião de oração, a irmã Fernanda, a mesma que anos antes havia recebido sua cura, se aproximou dela. Não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com um olhar cheio de compreensão. Eu também já achei que Deus não me ouvia, disse Fernanda, sentando-se ao seu lado. Mas aprendi que Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Mariana baixou a cabeça, segurando as lágrimas. Eu já orei tanto, e nada muda. Fernanda segurou sua mão com firmeza. Não é a quantidade de oração que importa. É a fé que a gente coloca nela. Deus não está esperando a gente ser perfeito. Ele só quer que a gente confie. Naquela noite, Mariana voltou para casa com uma pequena semente de esperança. E começou a ir às reuniões não mais como espectadora, mas como alguém que buscava de verdade. Um domingo, durante o culto, enquanto os irmãos oravam, ela sentiu algo diferente. Não foi um barulho, nem um clarão, foi uma paz que encheu seu coração, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. E, pela primeira vez em anos, Mariana se permitiu acreditar que Deus podia, sim, mudar sua história. Nas semanas seguintes, as dores começaram a diminuir. Não de uma vez, mas aos poucos, como se algo dentro dela estivesse sendo restaurado. Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações. E um dia, durante uma reunião de jovens, ela se levantou e deu alguns passos sem a bengala que usava há anos. Os irmãos que a viram ficaram emocionados, mas Mariana só sorria, com os olhos brilhando. Não foi eu, ela disse, segurando a bengala com uma mão, como se quisesse provar que não era sonho. Foi Deus. Hoje, Mariana não só caminha sem ajuda como também serve na igreja, ajudando outros que chegam com o coração ferido. Sempre que alguém pergunta como tudo aconteceu, ela responde com a mesma simplicidade de Fernanda. Deus não precisa de muito. Só de um coração que esteja disposto a crer. E assim, naqueles bancos simples da congregação da Moca, mais uma história de fé se juntava a tantas outras. Porque ali, entre hinos, orações e lágrimas, Deus continuava provando que, quando o homem diz é impossível, ele responde: para mim, tudo é possível.
Naquela mesma semana, enquanto Mariana compartilhava seu testemunho no culto de jovens, um rapaz chamado Lucas ouviu tudo em silêncio, encostado na parede dos fundos. Ele tinha apenas 23 anos, mas carregava nos ombros um peso que parecia de décadas, a dependência química. Desde os 15 anos, as ruas de São Paulo tinham sido sua casa, e as drogas, seu falso refúgio. Chegou à igreja arrastado pela tia, que não desistia de orar por ele, mesmo depois de tantas recaídas. Isso não é para mim, Lucas murmurou para si mesmo, cruzando os braços enquanto Mariana falava de milres que não dependem de mérito, mas de misericórdia. Mas algo na voz dela, tão firme e ao mesmo tempo tão quebrantada, o fez ficar. Talvez fosse a forma como ela olhava para as pessoas, como se enxergasse além das cicatrizes. Ou talvez fosse o silêncio que tomou conta do salão quando ela terminou. Se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a sua também. Lucas saiu do culto sem dizer nada, mas na semana seguinte voltou. Desta vez, sentou-se no último banco, longe dos olhares, mas perto o suficiente para ouvir. O pastor falava sobre o sangue de Jesus e como ele quebra qualquer cadeia. Lucas sentiu o coração acelerar. Lembrou das noites em que jurava que seria a última dose, das promessas quebradas, das vezes que a família chorou por ele. Não tem jeito, pensava. Mas então, como um eco, veio a voz de Mariana: Deus não precisa de muito. Só de um coração que esteja disposto a crer. Naquela noite, quando o pastor fez o apelo, Lucas não se moveu. Mas quando os irmãos começaram a cantar Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, algo dentro dele se partiu. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e amargas, como se anos de dor estivessem saindo de uma vez. Ele caiu de joelhos ali mesmo, entre os bancos, e começou a clamar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram gritos de um homem que não aguentava mais carregar aquele fardo sozinho. Irmãos se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar. Alguns choravam com ele. Outros declaravam: em nome de Jesus, essa vida é livre. Lucas sentia o corpo tremer, como se uma batalha invisível estivesse acontecendo. De repente, uma paz estranha o invadiu. Não era alívio passageiro, como o das drogas. Era algo profundo, como se alguém tivesse tirado um peso que ele nem sabia que carregava. Quando se levantou, os olhos estavam vermelhos, mas o peito, leve. Os irmãos o abraçaram, e pela primeira vez em anos, Lucas sentiu que pertencia a algum lugar. Não houve fogos ou vozes do céu, apenas a certeza silenciosa de que, naquele momento, tudo havia mudado. Nos dias que seguiram, as tentações vieram, é claro. As ruas que ele conhecia tão bem pareciam chamá-lo de volta. Mas toda vez que a fraqueza batia à porta, Lucas lembrava do abraço daqueles irmãos, das mãos estendidas quando ele caiu. E orava. Às vezes, eram só 2 palavras: me ajuda. E a ajuda vinha na forma de um telefonema inesperado da tia, de um irmão da igreja que aparecia para conversar, ou até de um versículo que saltava aos seus olhos como se fosse escrito só para ele. 3 meses depois, Lucas estava no púlpito, compartilhando sua história. Não como alguém que já havia chegado, mas como quem ainda caminhava, agora com uma diferença: não estava mais sozinho. Eu pensei que Deus só olhava para os certinhos, ele disse, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Mas ele me encontrou no lixo, me levantou e me deu uma família. Não por causa do que eu fiz, mas do que ele fez por mim. No banco da frente, Mariana sorria. Ela sabia bem o que era ser resgatada do impossível. E enquanto Lucas falava, mais alguém na plateia sentia o coração ser tocado: uma mãe que chorava pelo filho nas drogas, um homem que há anos não perdoava a si mesmo, uma jovem que achava que ninguém a via. Porque ali, naqueles cultos simples, entre pessoas comuns, Deus continuava fazendo o que sempre fez: transformar cinzas em beleza, dor em propósito, e corações quebrados em testemunhos vivos de que, quando tudo parece perdido, Ele está apenas começando. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino A Deus é Fiel ainda ecoavam no salão da igreja, uma mulher chamada Rosa se levantou devagar do banco onde estava sentada. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses dizendo que nada mais adiantava. Seu filho, Vitor, de apenas 19 anos, estava há 3 meses desaparecido nas ruas, vítima das drogas e das más companhias. A polícia já tinha desistido, os vizinhos cochichavam que esse menino não volta mais, e até seu marido, desanimado, havia parado de procurar.
Mas naquela noite, enquanto Lucas contava como Deus o tirou das drogas, Rosa sentiu algo dentro dela estalar. Não era esperança, ainda não. Era uma dor tão profunda que virou oração sem palavras. Ela se ajoelhou ali mesmo, entre os bancos, e começou a chorar de um jeito que não chorava nem quando enterrou a mãe. As irmãs se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros, e oraram com ela. Não foram palavras bonitas ou teológicas, foram gritos: Senhor, o Senhor vê essa mãe. O Senhor sabe onde ele está. No dia seguinte, Rosa acordou com um sonho vivo na memória. Não era daqueles que se apagam com o café da manhã. Ela sonhara com Vitor, sujo e magro, deitado embaixo de uma ponte perto do rio, com uma jaqueta azul que ela mesma tinha comprado para ele anos atrás. No sonho, uma voz dizia: vá buscá-lo. Hoje, ela não entendeu se era Deus, seu próprio desespero ou ambos. Mas pegou o ônibus até o centro da cidade, caminhou até a ponte que aparecerá no sonho, e lá estava ele. Vitor não a reconheceu de primeira. Seu rosto estava inchado, os olhos vidrados, as mãos tremendo. Quando ela chamou seu nome, ele levantou a cabeça devagar, como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, o que você está fazendo aqui? Rosa não respondeu. Abraçou-o com força, mesmo ele cheirando a suor e álcool, e sussurrou: vem pra casa, meu filho. Deus não desistiu de você. Hoje, um ano depois, Vitor está no altar da mesma igreja, batizado e servindo no ministério de jovens. Ele conta que, naquela noite embaixo da ponte, tinha decidido se jogar no rio. Mas quando eu fechei os olhos, ouvi uma música, era o hino que a igreja cantava na noite anterior. Não tinha rádio, não tinha ninguém. Só Deus. Agora, ele ajuda outros meninos que ainda estão onde ele esteve. E Rosa? Ela não perde um culto. Sempre que vê uma mãe chorando nos bancos, se aproxima e diz: eu sei que dói. Mas Deus está vendo. Ele vai te surpreender. Enquanto isso, em outra cidade, um homem chamado Carlos, que há anos não pisava numa igreja, ligou a TV sem querer e parou no canal da CCB. O pastor estava falando sobre perdão, não o perdão fácil dos sermões, mas aquele que dói, que exige coragem. Carlos desligou a TV, mas a frase ficou martelando: Deus não te condena. Você que se condena. Naquela noite, ele sonhou com o rosto do pai, que ele não via desde os 12 anos, quando o homem abandonou a família. Acordou suado, com um peso no peito. No domingo seguinte, sem contar para ninguém, entrou numa congregação. Não sabiam seu nome, não sabiam seu passado. Mas quando o pastor pediu para quem precisava de oração levantar a mão, Carlos sentiu os braços se moverem sozinhos. Um irmão se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou: Pai, sarar as feridas desse filho. Mostra para ele que o Senhor é pai dos órfãos. Carlos chorou como nunca. Não foi no primeiro dia, nem no segundo, mas com o tempo, ele começou a entender que Deus não era como seu pai. Era melhor. Era fiel. E assim, como Lucas, como Mariana, como Rosa e Vitor, como Carlos, mais uma vida era reconstruída. Não por mérito, não por religião, mas por um Deus que parece gostar de trabalhar com o que o mundo jogou fora. Porque na CCB e em qualquer canto onde o evangelho é pregado com sinceridade, os milagres não são coisas do passado. São histórias que estão acontecendo agora, enquanto você lê isso. Talvez a próxima seja a sua. No mesmo culto onde Carlos chorou, sentada bem no fundo da congregação, estava Dona Maria. Ela tinha 72 anos e há 10 não saía de casa sem a ajuda de uma bengala. A artrose nos joelhos era tão forte que até subir um degrau era uma batalha. Os médicos diziam que era um desgaste natural da idade, mas ela sabia que era mais que isso. Era solidão. Depois que o marido faleceu, o corpo pareceu desistir junto com o coração. Aquela noite, ela veio à igreja quase arrastando os pés, mais por insistência da vizinha do que por vontade própria. Mas quando o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue que só precisou tocar na orla das vestes de Jesus, algo dentro dela se mexeu. Se ela conseguiu, por que eu não? Pensou. Mas o medo de se decepcionar era maior que a fé. Quando o apelo foi feito, Dona Maria hesitou. Olhou para a bengala apoiada ao lado do banco, como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, levantou a mão tremula.
Irmãos se aproximaram, a sustentaram pelos braços e a levaram até a frente. O pastor impôs as mãos sobre seus joelhos enrijecidos e orou: Senhor, como o oleiro molda o barro, reconstrói o que o tempo desgastou. Que ela dance novamente, não só com os pés, mas com a alma. No início, nada aconteceu. Dona Maria ainda sentia a dor latejando. Mas quando tentou dar o primeiro passo sem a bengala, algo inesperado ocorreu, os joelhos não dobraram. Ela deu mais um passo. E outro. E outro. A congregação inteira se levantou em aplausos e lágrimas quando a viu caminhar devagar, mas firme, até o centro do salão. A bengala ficou para trás, abandonada no chão como um símbolo de uma vida que Deus não tinha esquecido. Na semana seguinte, Dona Maria voltou à igreja. Dessa vez, não só sem a bengala, mas com um vestido florido que não usava há anos. Ela subiu os degraus do púlpito sozinha, pegou o microfone com mãos que já não tremiam tanto e disse: Pensei que Deus tinha me colocado de lado por causa da minha idade. Mas Ele só estava esperando eu parar de acreditar que minha história tinha acabado. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres continuavam. Não eram coisas barulhentas, com luzes e trombetas. Eram sinais quietos de um Deus que se importa com cada rugas, cada lágrima guardada, cada sonho que o mundo disse que era tarde demais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Rafael lutava contra um vício que o estava destruindo. Ele já tinha tentado de tudo: clínicas, promessas, força de vontade. Nada adiantava. Até que, numa madrugada de desespero, ligou para um número que encontrou num panfleto da CCB. Uma voz calma do outro lado da linha disse apenas: Venha. Hoje tem culto às 8. Rafael chegou com olheiras fundas, cheirando a cigarro e derrota. Mas quando ouviu os testemunhos daqueles que, como ele, achavam que não tinham mais jeito, algo dentro dele rachou. Não foi um raio do céu, não foi um voz trovejante. Foi uma certeza simples e dolorosa: Deus ainda acredita em mim. Na oração final, enquanto os irmãos o abraçavam, Rafael sentiu pela primeira vez em anos que podia respirar. Não foi uma cura instantânea, a batalha ainda seria longa, mas pela primeira vez, ele não estava sozinho nela. Porque é assim que Deus age na CCB, não com fórmulas mágicas, mas com pessoas. Pessoas que estendem a mão, que oram até a voz falhar, que não desistem quando o milagre demora. Pessoas que entendem que a maior transformação não é a que acontece no corpo, mas a que renova a alma. E se você está lendo isso hoje pensando que seu caso é diferente, que sua dor é grande demais, que seu erro é imperdoável, saiba uma coisa: lá no fundo do salão, numa cadeira qualquer, está alguém que pensou exatamente a mesma coisa. Até o dia em que descobriu que, para Deus, não existe tarde demais. Talvez a próxima história seja a sua. Talvez hoje seja o dia de soltar a bengala. O último suspiro da dúvida. Os meses passaram, e cada sessão de fisioterapia, cada oração em voz baixa nos cultos, cada vamos tentar mais uma vez dos irmãos da igreja foi tecendo uma rede invisível de fé ao redor dele. Até que, numa manhã comum, enquanto arrumava a cama com mãos ainda trêmulas, percebeu: não precisou se apoiar na parede para respirar fundo. O ar entrou livre, como um rio que finalmente rompe a barreira. Não houve gritos, nem luzes celestiais, apenas o silêncio sagrado de um corpo que, contra todas as probabilidades, havia aprendido a viver de novo. O médico, incrédulo, chamou de a remissão inexplicável. Ele chamou de graça. Naquele domingo, subiu ao púlpito não para contar um milagre, mas para confessar uma verdade mais profunda: Deus não tirou minha doença para me provar forte. Ele me deu pessoas para me mostrar que a força nunca foi minha. Olhou para a multidão e viu rostos marcados por suas próprias batalhas: a mãe que chorava pelo filho nas drogas, o homem que escondia as cicatrizes do divórcio, a jovem que carregava a culpa de um aborto. Todos, de alguma forma, respirando pela metade. A lição não era em creia e será curado, mas em permaneça, e será transformado. Porque o milagre maior não estava no pulmão sarado, mas no coração que, ao ser quebrado, aprendeu a bater no ritmo da comunidade. Na CCB, ele entendeu: Deus não trabalha com finais felizes, ele trabalha com finais reais, aqueles em que a dor não some, mas ganha um novo significado quando dividida. Hoje, sua bengala está pendurada na parede do salão, ao lado de outras, muletas, receitas médicas, cartas de despedida rasgadas. Não são troféus, são testemunhas. E se você passar por lá num dia qualquer,
vai ouvir o mesmo convite que lhe ouviu: deixe a gente carregar um pouco isso com você. Não prometo que vai doer menos, mas prometo que você não vai doer sozinho. Porque, no fim, o maior milagre não é andar sem bengala. É descobrir que, o tempo todo, alguém segurou sua mão.